Olá a todos, vamos para mais uma reunião para discussão de artigo da Clínica Javaroni e hoje a gente vai discutir esse artigo que foi o segundo artigo mais lido da Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. É um artigo que fala sobre a reconstrução da via aérea, uma revisão da abordagem em estenose laringotraqueal em estadio avançado. A estenose laringotraqueal aumentou desde 1960 com a intubação de recém-nascidos e neonatos. A estenose pode ser tanto congênita quanto adquirida e a região mais comum acometida é a região subglótica. No adulto, a estenose ocorre principalmente por intubação prolongada, depois por trauma, amartoma, amiloidose. E a intubação, o que causa a estenose subglótica principalmente é o trauma do tubo na traqueia. Como tratamento dessa estenose, pode-se abrir mão da ablação com laser, dilatação por balão em estenoses leves e não maduras, estenoses imaturas, e também a reconstrução laringotraqueal, que é a mais utilizada. A ressecção laringotraqueal é o tratamento de escolha, a reconstrução laringotraqueal é o tratamento de escolha na estenose avançada e madura. Esse artigo vai fazer uma abordagem, uma avaliação retrospectiva de 2002 a 2014 dos pacientes do Líbano e da Austrália, que eles avaliaram os pacientes com essa estenose laringotraqueal. Foram submetidos à avaliação clínica, nasofibrolaringoscopia, tomografia, broncoscopia, laringoscopia direta para fazer a classificação dessa estenose para ter uma visão do quadro clínico do paciente. Para a avaliação da estenose subglótica foi utilizada essa classificação de Cotton-Mayer. Para a avaliação da estenose glótica anterior ou membrana anterior, a classificação de Cohen, já utilizada a classificação de Bagdasarian-Olson para estenose glótica posterior ou membrana posterior e a classificação de McAfee para avaliação de estenose laringotraqueal, múltiplas áreas estenosadas. E para avaliar desfecho, o que é a evolução dos pacientes, foi utilizado principalmente a taxa de decanulação, número de reconstrução e número de endoscopias utilizadas para dilatação para prevenir uma reestenose após intervenção cirúrgica. Foram avaliados então 25 pacientes nesse período, com uma idade média de 13 anos, 76% dos quais apresentavam uma estenose adquirida, sendo 36% da região subglótica, num estadio pelo menos grau 3. Na reconstrução laringotraqueal, foi utilizado principalmente na região cricoide um enxerto de cartilagem costal, seja anterior ou posterior ou ambas as áreas, a depender do que queria alcançar de ampliação da via aérea. E uma dica que eles dão no artigo é para tentar deixar o pericôndrio da cartilagem costal para que possa se mucolizar e ter um desfecho melhor, e no acompanhamento fazer dilatação conforme a necessidade. Já na região da traqueia, eles colocavam bastante enxerto de cartilagem auricular, pelo seu formato e pela facilidade de reconstrução traqueal. Na região anterior, né? Porque a traqueia dá para reconstruir com cartilagem somente na região anterior. A maioria dos pacientes foram colocados stents para manter o formato da nova laringe, da nova traqueia, pós o procedimento cirúrgico, num tempo médio de 12 dias, mas podendo alguns pacientes permanecer com o stent até 40 dias. Então, o implante de silicone, o stent, foi utilizado em 84% dos pacientes, sendo colocado o stent de silicone de Montgomery, permanecendo nos pacientes num tempo médio de 12 dias, chegando até 40 dias. Então, como resultado dos 25 pacientes avaliados retrospectivamente, 24 foram decanulados,
80% tiveram apenas um procedimento reconstrutivo e uma média de 3 endoscopias para dilatação pós-procedimento por eventuais reestenoses que estavam acontecendo. O segmento desses pacientes foram de pelo menos 50 meses e a complicação mais comum foi a formação de granuloma, e esse granuloma precipitava a oclusão da reabertura da via aérea. Interessante que o granuloma ocorre muito mais frequente em crianças, também em adulto, mas em adulto ocorre mais infecção, reestenose e atraso na cicatrização. Tanto os adultos quanto as crianças o uso do stent foi muito importante para manter a abertura pérvia da via aérea nova. E no adulto, alguns casos, eles permaneceram 5 dias entubados para manter o arcabouço até uma mínima estabilização dos enxertos. E conforme previsto na literatura, teve uma taxa de decanulação de 96%, e não importa se em alguns pacientes foram necessários 1, 2 ou 3 procedimentos, o importante é ter o melhor resultado para os pacientes. Até a próxima semana!